O que acontece quando a própria democracia é o alvo de um ataque? Que tipo de ferramentas a lei brasileira tem para se defender? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo nos crimes que foram criados especificamente para proteger o coração do nosso sistema político, explorando como a justiça tem interpretado e aplicado essas normas em momentos tão decisivos. Para a gente começar, vamos partir de uma pergunta que é fundamental. Afinal, quais são as ferramentas legais que o Estado brasileiro tem para se defender de ataques diretos aos seus fundamentos democráticos? A resposta para isso está numa alteração legislativa bem recente e, eu diria, muito profunda. Olha, para a gente entender o que está valendo hoje, é preciso dar um passo atrás. Em 2021, o Brasil virou uma página importante ao substituir a antiga Lei de Segurança Nacional. Ela era um resquício lá do regime militar, sabe? E sempre foi muito criticada pela sua linguagem vaga e pelo uso, muitas vezes, para reprimir a oposição. A nova legislação não é uma lei à parte, ela foi inserida diretamente no Código Penal. E essa mudança foi, acima de tudo, conceitual. O foco saiu da proteção de um governo específico para a salvaguarda da própria democracia e das suas instituições. Ok, então vamos ao nosso roteiro de análise. Primeiro, vamos passar por essa nova lei e pelos crimes contra a soberania. Depois, a gente entra nos crimes contra as instituições, na proteção do processo eleitoral e aí sim, no ponto mais denso, a interpretação técnica desses tipos penais. E para fechar, vamos discutir a aplicação das penas e todo o debate que isso gerou. Vamos lá? Começando pelo primeiro pilar de proteção, a soberania nacional. Aqui, a preocupação da lei é bem clara. É proteger as fronteiras, a integridade e os segredos do país contra ameaças que vêm de fora. Atos como traição, tentativas de separação e espionagem, que são, no fim das contas, a base para a própria existência do Estado. Vamos olhar cada um com calma. O artigo 359-I, que trata da traição, é o que a doutrina jurídica chama de crime formal. O que isso significa? Que a simples negociação com uma nação estrangeira para atacar o Brasil já consuma o crime, mesmo que a guerra nunca aconteça. Já o 359J, que fala em desmembrar o território, exige uma intenção específica, um dolo específico, o objetivo claro de cessação. Por fim, o 359K, a espionagem, é um crime de perigo, ou seja, o ato de entregar documentos secretos já é o crime, porque ele já coloca a ordem em risco, sem precisar provar que um dano concreto aconteceu. Agora a gente avança para o que é, talvez, o coração dessa nova lei, os crimes contra as instituições democráticas. É exatamente aqui que a teoria jurídica e a realidade do país se encontraram de uma forma, bem, explosiva, principalmente depois dos eventos que marcaram o início de 2023. Dois artigos são absolutamente centrais aqui. O 359L, que pune a tentativa de abolir, com violência ou grave ameaça, o Estado Democrático de Direito, e o 359M, o clássico crime de golpe de Estado. São os chamados crimes de insurreição, basicamente atos de rebelião em larga escala que tentam derrubar a ordem estabelecida. Foram exatamente esses tipos penais aplicados nos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Mas a proteção não se limita às sedes dos poderes em Brasília. A lei também criou um escudo específico para o motor da nossa democracia, o processo eleitoral. É dali que emana toda a legitimidade do poder. Esses artigos, o 359N e o 359P, garantem duas coisas: que as eleições aconteçam sem interferência violenta e que a atividade política possa ser exercida livremente. Por exemplo, o 359N puniria um grupo que invade um local de votação e destrói urnas. Já o 359P criminaliza a chamada violência política, como, por exemplo, atacar um candidato durante um comício para que ele não consiga falar. E um detalhe técnico importante, a competência para julgar esses crimes, em regra, é da Justiça Eleitoral. Certo. Agora, vamos para a parte mais técnica, mais densa da nossa análise. Como a magistratura e os juristas interpretam esses crimes centrais de insurreição. É aqui que a dogmática penal se torna fundamental para entender as decisões. Este aqui é talvez o ponto mais complexo e mais crucial de todos. Esses crimes são classificados como de atentado ou de empreendimento. Pense assim, é um tipo de crime em que o legislador não quis esperar o resultado final para agir. A lei basicamente antecipa a punição. No momento em que alguém começa a executar o plano de dar um golpe, o crime para a lei já está completo, já está consumado. É por isso que a tentativa não tem uma pena menor. A própria tentativa já é o crime consumado. E como destacam juristas renomados como Nilo Batista e Rafael Borges, uma vez que a pessoa cruza a linha dos atos preparatórios e começa a execução,
não tem mais volta para esses crimes específicos. Aquela figura da desistência voluntária, que em outros crimes poderia livrar o agente da punição, aqui se torna irrelevante, porque o caminho do crime, o iter criminis, já se completou, no momento em que a tentativa começou. Isso, claro, levanta uma questão dificílima para juízes e promotores. Qual é o limite? Onde que uma conduta deixa de ser um ato preparatório e passa a ser o início da execução? Afinal, nem toda manifestação, por mais radical que seja, vai configurar o início de um crime de atentado. Para tentar responder a isso, a doutrina jurídica criou uma espécie de guia com parâmetros para medir o risco objetivo de um ato. Então se analisa a escala, a organização, os meios empregados. Por exemplo, um protesto com 10 pessoas e cartazes é uma coisa. Um grupo de milhares organizado em células com armamento e com o apoio de autoridades é outra completamente diferente. Quanto mais desses elementos estiverem presentes, maior a chance daquela conduta ser vista como uma tentativa real e punível. Agora, vamos a alguns pontos-chave que a doutrina estabelece. Primeiro, são crimes comuns, ou seja, qualquer cidadão pode cometê-los, não precisa ser uma autoridade. Segundo ponto importante, a violência prevista na lei não é só contra pessoas. A violência contra coisas, como a depredação de prédios públicos, já preenche o tipo penal. Terceiro, um detalhe crucial sobre o artigo 359-L. Ele exige um resultado, que é o impedimento ou restrição real do exercício dos poderes. E por fim, para a condenação, basta o dolo, a intenção de praticar o ato, não sendo necessário provar um fim especial de agir, um propósito político subjetivo. Ok, vamos avançar e ver como toda essa teoria se materializa no mundo real. E para isso, vamos olhar para a dosimetria da pena, o cálculo da punição, no caso dos ataques de 8 de janeiro. Uma pena de 14 anos de reclusão. Foi essa a condenação proposta no julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, que foi identificada pichando a estátua à Justiça com o batom. E isso, claro, gerou um debate público imenso. A pergunta que todo mundo se fez foi: como um ato que parece isoladamente menor pode resultar numa pena tão alta? A resposta não está no ato em si, mas na complexa teoria jurídica do concurso de crimes, que está prevista lá no nosso Código Penal. O que a Justiça aplicou foi o que está no artigo 69, o chamado concurso material. Ele funciona como uma soma aritmética. Cada crime cometido gera uma pena e no final as penas são simplesmente somadas. É o chamado cúmulo material. Isso é diferente do concurso formal que está à direita, onde uma única ação gera vários resultados criminosos. Nesse caso, a lei manda pegar a pena mais grave e aumentá-la de uma fração, o que geralmente resulta numa pena menor. E essa tabela ilustra perfeitamente de onde vêm os 14 anos. Não se trata da pena por um único ato, mas sim do acúmulo de todos esses crimes que estão listados: abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e ainda deterioração de patrimônio tombado. Pela teoria do concurso de agentes, quando um grupo age em conjunto com um propósito comum, todos respondem por todos os crimes praticados. Ou seja, mesmo quem só pichou a estátua é considerado pela lei corresponsável pela invasão, pela destruição e pela tentativa de golpe como um todo. E foi nesse sentido o argumento do ex-ministro do Supremo, Celso de Mello. Ele afirmou que a pena, ainda que muito severa, era tecnicamente proporcional à multiplicidade de crimes cometidos em concurso material. A pichação, nesse contexto, seria apenas um dos elementos dentro de um cenário de crimes gravíssimos contra o Estado Democrático de Direito. E tudo isso nos deixa com um debate que é absolutamente essencial e que ecoa em qualquer democracia. Como encontrar o equilíbrio perfeito entre uma defesa jurídica robusta da ordem democrática e o princípio fundamental de que a pena deve ser justa e proporcional a cada indivíduo? Essa, sem dúvida, é uma pergunta sem resposta fácil. Se essa nossa análise jurídica ajudou a clarear um pouco esse debate tão complexo, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para acompanhar mais conteúdos como este.